Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica que hoje vai abordar os efeitos da terceirização. O projeto já foi debatido longamente na Câmara, vem para o Senado e aqui encontrará também um intenso debate, pelo que já podemos perceber. O projeto de lei 4.330, que amplia a terceirização nas relações de trabalho, está se tornando uma das principais polêmicas envolvendo os direitos laborais desde a Constituição. De um lado, o movimento sindical e especialistas em direito do trabalho argumentam que o projeto aprovado na Câmara coloca em risco direitos trabalhistas instituídos há 72 anos, com a consolidação das leis do trabalho, a CLT da era Vargas. Alegam ainda que a terceirização precariza o trabalho, reduzindo salários e aumentando a rotatividade e os acidentes laborais. Já os partidários do PL 4.330, que passa agora ao exame do Senado, argumentam haver necessidade de flexibilizar a legislação existente para reduzir o custo de produção. Entendem ainda que a terceirização já existe no Brasil e consideram um erro identificá-la com precarização das relações de trabalho. Para abordar esse tema, nossa convidada hoje é Lilian Arruda Marques. Ela é assessora técnica do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Obrigado pela sua presença aqui, Lilian. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Às vezes a gente tem dificuldade de entender as raízes de certas coisas, as origens, por que surge a terceirização na história da política econômica e também dos direitos laborais. Olha, no Brasil a terceirização se intensificou muito nos anos 90. Ela já ocorria antes, muito pouco, mas nos anos 90, com a abertura econômica, toda a reestruturação produtiva que teve no Brasil, novas formas de gestão, aí ela veio com tudo. E num período em que o desemprego estava em alta, né, a economia cresceu muito pouco, então foi um período que o movimento sindical também estava muito fraco, então até ela entrou de forma mais forte em alguns setores, até pela fragilidade do mercado de trabalho, da ação, da reação sindical, né? Então ela chegou muito forte nos anos 90 e permaneceu. E todos os dados que a gente vê, que a gente observa, os relatos, né? O DIEESE é uma entidade do movimento sindical, nós estamos centenas de filiados, estamos presentes em várias entidades sindicais, é que normalmente se busca a redução de custos, não uma especialização. Porque tem setores realmente que são muito especializados que você pode dizer que você vai buscar naquele determinado momento aquela especialização. Mas não é o que ocorre na esmagadora das vezes, porque é o custo que conta. Seja em todos os setores analisados, a gente tem os estudos em quase todos os setores econômicos, em todos eles é gritante a questão dos custos. Ou seja, quando a gente ouve falar em redução de custos, nós estamos falando também em aumento da acumulação do lucro. Exatamente, porque nem sempre, você pode ver que alguns produtos, até por causa da competição, você pode dizer que reduziu o custo tal, o preço para a população, mas não é o que ocorre muitas vezes, né? Muitas vezes você reduz o custo muitas vezes à custa de acidente de trabalho, né, de economia, né, que você prejudica muitas vezes os trabalhadores, né, e às vezes os preços não mudam. Agora, nós temos no perfil da economia brasileira ramos muito dinâmicos, muito modernizados já, inclusive equiparando-se aos níveis de produtividade e uso intensivo de tecnologia aos padrões internacionais. Um deles, para dar um exemplo, seria o setor financeiro. O que nós podemos falar acerca da experiência que vocês têm, da prática da terceirização no setor financeiro, entendido como bancário, que são os setores de mais alta lucratividade na economia brasileira hoje? Se a gente observar o setor financeiro, nos últimos 10, 15 anos, a gente pode ver que aumentou muito o lucro, concentrou o setor, você tinha muito mais bancos do que você tem hoje, né? Houve uma concentração muito grande nesse período. O número de contas correntes, poupança, disparou,
né? Aumentou muito, muito nesses últimos 15 anos aí. E você teve uma informatização do processo muito forte. Então, realmente, você diminuiu. Hoje, você vai no banco, quer dizer, você faz uma série de coisas sem precisar ir ao banco. Ao mesmo tempo, o setor financeiro, então você tem o setor financeiro, que engloba mais de 1 milhão de trabalhadores, e você tem os bancários, né? Os funcionários dos bancos, trabalhadores nos bancos, que são um pouco mais de 500 mil. Por quê? Porque você tem vários trabalhadores hoje que estão, por exemplo, telemarketing, setor financeiro. Hoje, quando você quer resolver alguma coisa de cartão de crédito, você liga, seu cartão de crédito é de um banco, né? Mas você liga, é uma outra pessoa que atende, não é do seu banco, que vai resolver sobre sua fatura, sobre, né, o pagamento, cobrança, uma série de coisas. Então, isso já é um setor terceirizado, que ganha muito menos. Inclusive, não está incluído na Convenção Coletiva dos Bancários, que é uma convenção nacional, né? É considerada um parâmetro, porque você tem bancos em todos os lugares do Brasil, então você tem uma convenção nacional que é única para todos os bancários, e a partir daí você tem alguns acordos para algumas questões específicas de cada banco. Esses setores aí não estão dentro dessa convenção coletiva. Ou seja, esses trabalhadores terceirizados em torno do setor bancário, eles também não usufruem do direito de sindicalização nem dos acordos coletivos? Não, eles entram em outros acordos e convenções, por exemplo, seguro-saúde, benefícios, ticket alimentação, tudo é diferente. Então, menor valor. Menor valor, bem menor valor. O piso salarial, piso salarial é bem inferior. Os benefícios são bem inferiores. E você tem hoje, você vai numa lotérica, você paga uma conta, você tira dinheiro, dependendo do banco. Então, você tem vários setores hoje que atendem serviços que antes você fazia no banco, com muita precarização do trabalho. As pessoas a maioria é formal, tem contrato de trabalho, mas os benefícios e os salários são bem inferiores. Mas essa formalização crescente que se registrou no Brasil nos últimos anos, ela foi acompanhada também de um processo muito expressivo de terceirização. Sim, muito expressivo. Hoje o setor de limpeza e de vigilância já está terceirizado quase que totalmente. Então, é um setor que até pela súmula, né, do TST você pode terceirizar. Mas está ampliando para muito além disso. Quais outros setores? Você vai hoje na construção civil, por exemplo, a gente estava citando o exemplo dos estádios, né, que essas grandes obras do PAC. Então, você tinha 30 terceirizadas dentro de uma obra daquelas, entende? E se você for observar os dados na construção civil, quase todos os acidentes fatais estão entre as terceirizadas. Então, a gente pode observar que o cuidado, o treinamento, o fornecimento de equipamentos de segurança é muito diferente. Mesmo o setor elétrico, como ele foi privatizado e depois vários serviços passaram a ser das terceirizadas, hoje você tem mais empregados nas terceirizadas do que nas empresas do setor elétrico mesmo. Aquelas originais, do sistema, né? Você tem mais terceirizados hoje do que empregados no sistema. E quando você vai ver os acidentes fatais, é assim, 90% estão nas terceirizadas. Há argumentos que tentam, digamos, questionar, né, essa linha de constatação, digamos assim, dizendo que os trabalhadores menos qualificados, eles sofrem mais acidentes de trabalho porque eles são fatalmente menos qualificados. Ou seja, quase que um raciocínio um pouco de fatalismo, né? Mas o que você estaria dizendo é que eles recebem menos treinamento do que outros pela terceirização. É assim mesmo? Exatamente, porque é o relato de todos os sindicatos, de todas as categorias é esse. E também você olha, por exemplo, a rotatividade de trabalho, é o dobro entre os terceirizados. Por que é o dobro? Porque eles ficam muito menos tempo num emprego. Porque normalmente muitas terceirizadas fazem um contrato por determinado tempo. Então aquela obra, curto prazo. Então, o emprego dele está garantido por aquele período.
Então, aqueles direitos consagrados, como férias, 13º, pode ser que eles não alcancem? Porque muito terceirizado, inclusive, não consegue cumprir o tempo para ter direito às férias. Então, você tem caso de terceirizados nessas empresas, por exemplo, de limpeza e de vigilância, que eles nunca conseguem tirar férias, porque eles nunca conseguem cumprir. Porque quando está encerrando o contrato, é o período que eles têm. É uma forma de redução de custos. É uma forma de redução, de você piorar a qualidade do trabalho. A qualidade do trabalho piora muito. Então, isso, a pessoa fica mais cansada, ela entra no outro trabalho já totalmente cansada. Né? E ela não sabe do futuro dela, é uma incerteza muito grande. Quando ela passa para o outro emprego, ela não usufruiu o direito de férias no anterior. Exatamente. E nesse ela não vê o horizonte de usufruir o direito de férias. Então depende dos setores, por exemplo, que a gente está falando de limpeza e de vigilância, onde a grande maioria hoje é terceirizado, né? Então é uma insegurança muito grande, porque também ninguém garante que você vai estar no próximo contrato. Mas vamos analisar um pouco, Lília, o fato que uma coisa seriam setores, todo trabalho é digno, evidentemente, mas setores de asseio e conservação, limpeza e tal. Mas quando você analisa, por exemplo, Petrobras, é a empresa líder em pesquisa de prospecção, né, em tecnologia de prospecção em águas profundas. Ela tem um altíssimo grau de terceirização, de acidentes de trabalho entre os terceirizados e o setor bancário. São dois exemplos assim, de ponta na economia brasileira, altíssima lucratividade, altíssima importância no caso da Petrobras, tecnologia das mais desenvolvidas, no entanto, terceirização plena ou terceirização muito intensa. Intensa, exatamente. Na Petrobras, você tem 86 mil empregados e 360 mil terceirizados, e mais de 80% dos acidentes se dá entre os terceirizados. Então, uma briga constante do movimento sindical com a própria Petrobras, porque tem vários setores ali que não se justificam estar terceirizados. Por exemplo? Engenheiros, você tem várias empresas ali de alta tecnologia que são terceirizados. Então, não estamos falando... É claro que nesses setores vigilância tem terceirizados hoje muito grandes, e inclusive alguns com ótimos acordos e convenções coletivas, né? Não é uma precarização absoluta, total. Você tem setores hoje que se organizaram, mas é claro que por ser setores mais frágeis também estão sujeitos a calotes, a não recolhimento também. Como é que ocorre o calote? Em que situação? Olha, muitas empresas, quando o trabalhador acaba o contrato, a empresa some. Os donos das empresas desaparecem. Por isso que uma das principais discussões nesse projeto da terceirização é a coisa da responsabilidade solidária. A empresa contratante tem que ser responsável por aquela empresa que ela contratou. Porque, infelizmente, em alguns lugares, né, pelo relato do movimento sindical, é mais comum do que a gente imagina, quando você acabou o contrato, que o trabalhador vai fazer o acerto, a empresa desapareceu. Ou não recolheu nada, não recolheu FGTS, não recolheu INSS, e daí até esse trabalhador recorrer. Como é que ele vai acessar um seguro-desemprego, outra coisa? E demora muito até recorrer, ele fica totalmente desamparado. Então, isso acontece bastante também. Então, ao mesmo tempo que o setor empresarial quer ampliar a terceirização, você tem que melhorar o que já tem, ou até rediscutir o que existe, você entende? Porque tem situações aí que são terríveis. Muito bem, nós estamos aqui conversando com Lilian Arruda Marques, que é assessora técnica do DIEESE, sobre os efeitos da terceirização, que está sendo debatido no Congresso Nacional e que é um tema que é muito importante para o mundo do trabalho, o mundo empresarial também. Mas vamos fazer uma pequena pausa aqui, daqui a pouco a gente volta aprofundando sobre outros ângulos dessa mesma questão. Até já.